Conselho Federal de Medicina, todo mundo sabe da ação do Conselho Federal de Medicina durante a CPI da Covid. Foi uma ação tão absurda que, no meu livro, que eu lancei sobre o tema, A Pandemia à Luz da Negação do Direito Morticínio no Brasil, em que eu elenco aqui os indiciados, aparece o nome do Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, indiciado no artigo 267, pedido de indiciamento, artigo 267, parágrafo 1º, epidemia com resultado de morte do Código Penal. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina, durante vários momentos, tentou, primeiro, garantir ao médico o direito de prescrever a cloroquina e a ivermectina, já numa fase da epidemia em que se sabia que esses remédios eles eram ineficazes e que o máximo que poderia acontecer era dar lucro para os laboratórios, ou então agravar a doença em algumas situações. Agora já estão saindo os estudos que demonstram o número de pessoas que morreram porque tomaram cloroquina fora do país. E depois, o Conselho Federal de Medicina, achando pouco, começou também a embarcar na discussão sobre a importância ou não da vacinação, tentando fazer com que as pessoas deixassem de acreditar na vacina como um instrumento eficaz de enfrentamento à doença. Chegou ao ponto de dizer que a vacina não era recomendável para uma faixa etária. Isso tem muito a ver com o Ceará, porque aqui do Ceará, a capitã Cloroquina, que também é indiciada, tem pedido de indiciamento nessa CPI, ela é daqui do Ceará. E a gente já conhece de muito tempo, porque antes da CPI, antes dela assumir o posto dela no Ministério da Saúde, lá no governo do Bolsonaro, ela foi presidente do Sindicato dos Médicos aqui, que é o presidente do sindicato de extrema-direita. E você se lembra, quando houve o programa Mais Médicos, que os médicos cubanos foram chamados de escravos e foram tratados com xenofobia? Aquilo aconteceu aqui no Ceará e foi conduzido por este mesmo grupo de médicos. Então, assim, aqui no Ceará também tem um movimento de médicos que se opõe a essa direita fascista que tomou conta do debate político durante a Covid para defender a negação à ciência. E a conversa que a Sara está tentando marcar é com o doutor Roberto Ajusta, que é coordenador de um grupo chamado Coletivo Rebeto, que é uma articulação de médicos, ele é um infectologista muito credenciado, ligado à Sociedade Brasileira de Infectologia, que inclusive acabou de lançar uma nota contra essa nova estratégia do CFM, que é uma pesquisa para os médicos, para que os médicos digam o que acham da vacinação contra a Covid para crianças e adolescentes. Veja só, Camila, é mais uma tentativa do Conselho Federal de Medicina de desacreditar a vacina. Agora, uma pesquisa que responde quem quiser, entre médicos, responde quantas vezes quiser, tem o efeito apenas de criar confusão na cabeça das pessoas, sob pretexto de dar autonomia do médico, insiste no agravamento de uma situação de dor que já trouxe tanto sofrimento para esse país, que perdeu mais de 700 mil pessoas. Então, estes médicos, aqui a sede também da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, todos esses grupos estão tentando articular uma visibilidade social para mudar o CFM, né? Porque o Conselho Federal de Medicina ele tem que ser a favor da ciência e a favor da saúde, e não o contrário. Lembrar que essas pessoas estiveram também dando uma certa legitimidade àquele grupo que, durante a Covid, acabou criando o gabinete paralelo, né? Que eram aqueles médicos que, paralelamente ao que o Ministério da Saúde tinha que fazer por obrigação ética e obrigação legal, ficavam ali alimentando esse negacionismo, né? O Bolsonaro, eu tenho impressão, eu não posso te dizer com certeza, mas eu tenho impressão que há pouco tempo o lançamento de um livro do Paulo Guedes foi feito num desses órgãos, não sei se no CFM, mas talvez em alguma associação médica. Quer dizer, a categoria médica está dividida e alguns insistem em serem negacionistas, e a gente já está vendo, porque a gente sabe, né, e já foi dito muitas vezes, que vacina salva, e não o contrário. Qual é a grande dificuldade do Ministério da Saúde hoje? Meu Deus do céu. Conseguir que a brasileira e o brasileiro entenda que a vacina é importante e que leve seu filho para vacinar, e esses caras dificultando isso.